Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder recebê-los aqui no canal AD Prudente Oficial, essa que é a sua casa de aprendizado da Palavra de Deus, e nós temos tido a oportunidade, o privilégio de findarmos juntos o primeiro trimestre de 2024. A essa altura tivemos o privilégio de estudar sobre o corpo de Cristo dentro de uma perspectiva bíblica sobre a igreja, sob as lentes do pastor José Gonçalves. A nossa satisfação se dá por ter tido a oportunidade de partilhar tais conteúdos com você, querido amigo, irmão, participante atuante aqui nesta plataforma. Que Deus lhe abençoe. Continue compartilhando os vídeos, deixando o seu like, se possível registre o seu comentário, a fim de que outras pessoas tenham acesso não só a este, mas também a outros conteúdos inseridos neste canal. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero, em seu nome, cumprimentá-los, saudá-los, todos que estão engajados nesse programa. Lição de número 13 falará sobre o poder de Deus na missão da igreja. O textual está no livro histórico de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A verdade prática afirma que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 13, versículos 1 a 4. E para introduzir e dialogar a doutrina do Espírito, segundo o evangelista Lucas, eu convido para esse lugar de fala caro companheiro pastor William Enoque. Obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor Jesus. Vamos então ao primeiro tópico da lição de hoje. Chegamos ao final de mais um trimestre, então já é o primeiro trimestre de 2024 indo embora. Hoje estamos estudando essa lição maravilhosa, o poder de Deus na missão da igreja. Como é maravilhoso servir a Deus, desfrutar das suas bênçãos. E aí nós compreendemos, como diz o primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas, segundo o evangelista Lucas, e compreendemos que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, que é transformador, e desfrutamos disso todos os dias. Um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, também escritos por Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que, sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, todos os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Ser cheio do Espírito Santo é desfrutar então, após ser batizados no Espírito Santo, que é o selo da promessa, esse revestimento do poder, esse revestimento específico para uma tarefa específica. E agora, para termos ainda mais ênfase, ainda mais ousadia no anúncio da palavra de Deus. Como então é o enchimento ou ser cheio do Espírito Santo? É o item 2, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. O nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado no Espírito Santo. Ele
o nosso Senhor fez a obra no poder do Espírito Santo e dependeu do Espírito Santo para desenvolver, para exercer o seu ministério. É seguindo esse modelo, é seguindo esse mesmo padrão que a igreja só deve iniciar o trabalho missionário quando revestida desse mesmo poder que vem do alto. É por isso que podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade. Agora observe, é uma necessidade, não é uma opção. Não é se por um acaso ou quando eu for cheio. Não, é a necessidade. É compreender que precisamos do Espírito. É o Espírito Santo que nos dá coragem, que nos dá nos torna mais autênticos, nos dá essa ousadia para avançarmos e anunciarmos a palavra, porque a igreja então tem uma missão. E o poder de Deus na missão da igreja, como disse a verdade prática, é o Espírito Santo como essa força motriz, como essa mola propulsora, como esse movimento para a igreja. Na verdade, também quando a igreja está sem o poder do Espírito, ela é incapaz de cumprir a sua missão. O enchimento do Espírito Santo como uma experiência real, uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. E nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo. E não é subjetivo, não é uma opinião, não é apenas uma emoção. Veja, ela podia ser vista. A ação do Espírito Santo podia ser observada, vista, ouvida. E havia manifestações físicas que se tornavam reais. Por que isso? Porque era real para quem tinha e visível para quem presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido o poder do Espírito Santo. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, que era o falar em línguas desconhecidas. Então, ser revestido do Espírito Santo é algo concreto, deve ser uma busca constante, deve ser, então, essa necessidade para a igreja. Mas também é uma doutrina pentecostal clássica, porque desde os primórdios a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é evidência física, evidência inicial do batismo no Espírito Santo. São em 3 ocasiões no livro de Atos a manifestação das línguas está presente. Em todas elas, chama a atenção o fato de que todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Até mesmo a narrativa de Atos, no capítulo 8, onde há menção da ocorrência de línguas, o evangelista deixa subentendido que as línguas estiveram presentes. Dessa forma, estudiosos do livro de Atos, dos livros escritos por Lucas, reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com essa experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Agora, por que isso nos alegra tanto? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Deus quer que tenhamos experiências reais com ele. E quando batizados do Espírito Santo, desfrutamos dessa comunhão. A evidência, então, o resultado dessa comunhão é estarmos disponíveis para que o Espírito Santo use as nossas vidas. E aí é da parte de nós, que somos servos, instrumentos nas mãos de Deus, mantemos uma vida digna diante dele, mantemos uma vida de retidão, porque o Espírito Santo não irá operar se o meu coração estiver cheio de ódio, de rancor, de mentira, de qualquer coisa que desagrada ao Senhor. Desfrutar do derramamento do Espírito é para aqueles que zelam pela comunhão.
que abrem mão das propostas do maligno, mas que se rendem a Cristo, dizendo: a minha vida é tua, a minha vida é para te agradar, é para te servir, encha-me com o teu Espírito Santo. E é dessa forma que vamos desfrutando da presença gloriosa do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não necessariamente precisa vir ao culto para falar com o Espírito Santo. Você fala com Deus na tua casa, no teu trabalho, no trânsito, na fila, onde você estiver, no supermercado, em qualquer lugar, aqui estudando a palavra de Deus, porque sentimos e desfrutando dessa presença inigualável do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê graça e que possamos zelar pela doutrina clássica pentecostal, mantermos a nossa vida cheia e estarmos sempre dispostos a anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, queridos, aqui estamos de volta para tecer considerações do tópico 2 da aula de hoje, falando sobre o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Nesse item, o pastor José Gonçalves fala em princípio sobre, de fato, a capacitação de tais testemunhas. Ele elenca algumas figuras que tiveram notoriedade nas páginas do Novo Testamento. Dentre elas, a princípio, depois da efusão obtida no capítulo 2, quando então houvera a descida do Espírito Santo em uma data especial, a saber, a festa dos Pentecostes, a partir dali, a igreja, uma vez inaugurada, agora colhe frutos das ações do Espírito Santo sob a vida dos apóstolos. É notória essa efusão, participação e intervenção espiritual. Apóstolo Pedro, por exemplo, em um dos sermões apregoados pós tal efusão, nota-se que aproximadamente 3.000 almas se agregam diante do sermão esboçado. Uma figura também que pode ser destacada na altura do capítulo 4 e verso 33 são figuras relacionadas ao desempenho e capacitação dada pelo Espírito Santo sobre elas, ações miraculosas nas quais nós vemos Deus sob os tais, capacitando-os para o santo ministério. Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos agora estão habilitados para esse exercício, uma vez revestidos do poder do alto. Outros momentos, nós vemos lá na altura do capítulo 13 do mesmo livro histórico de Atos, a pessoa do apóstolo Paulo combatendo e resistindo a Elimas, o mágico, com a ação do Espírito Santo. Contudo, eu finalizo esse primeiro item deixando evidente aos senhores que essa capacitação, ela não fora uma capacitação exclusivamente dada ao colégio apostólico. Muito pelo contrário. Notem que no verso 17 do capítulo 2, Pedro evoca o discurso veterotestamentário do profeta Joel e diz que este revestimento viria sobre toda a carne. Então, inclusive nós, que somos de uma geração para além daquela, milênios de distância, fomos, de alguma forma, cada qual com sua experiência, atingidos empiricamente por tais vivências. No segundo momento, veja que o pastor José Gonçalves fala sobre as pessoas simples que, de igual forma, foram capacitadas pelo Espírito. Ele elenca a figura de Ananias, um ilustre até então desconhecido, que é agora figurado como aquele que imporia as mãos sobre o eventual maior apóstolo de todos os tempos, a saber, a figura de apóstolo Paulo. Nós temos os então diáconos da igreja, Estevão, que foi um mártir, e Filipe, que também atingiram notoriedades no exercício de seus ministérios, ao ponto de que, não obstante serem diáconos da igreja, serviram às mesas, fazendo
sinais e prodígios. Deus não tinha uma classe privilegiada para o exercício da sua obra. A propósito, Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolhe, ele atua, ele educa, ele capacita, ele envia para que a sua obra seja executada com sucesso. Por fim, esse mesmo Espírito que capacitara testemunhas e pessoas simples por meio da ação do seu próprio Deus, nós temos essa capacitação vinda sobre a igreja. A igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. O crescimento dela, em Atos especificamente, estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. De igual forma, isto nos engloba. Nós, na atual conjuntura, uma vez educados, dirigidos, capacitados, imbuídos desta graça, podemos testificar de quem Deus é, das ações obtidas por meio da figura de Cristo Jesus e das experiências dadas pela pessoa do Espírito Santo. Que sejamos esse canal de bênçãos, permitamos ser esse cano que veicula a água que jorra, sacia e mata a sede das pessoas. A água não somos nós, é o próprio Cristo, mas que permitamos ser o instrumento a seu serviço para que o próprio nome de Cristo seja evidentemente glorificado. Chegamos ao terceiro tópico e aqui o Espírito Santo como fonte geradora de missões. É somente um coração cheio do Espírito Santo que tem ardor pelas almas. É somente um coração cheio do Espírito Santo. Esse coração cheio, ele queima, ele clama, ele deseja pelas almas. Eu tive uma experiência ouvindo uma mensagem de um sábio pregador e ele dizia: se o nosso coração não queimar pelas almas perdidas, algo está errado. E é o Espírito Santo que faz isso conosco, nos faz ter compaixão, ter desejo de levar essa mensagem. Veja, o capítulo 13 do livro de Atos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. E o que chama a atenção nessa história é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas da igreja que estavam em Antioquia. E é bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. É Lucas quem aponta que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados, foram escolhidos para uma grande obra de maneira clara, de maneira audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo sempre foi e sempre será a fonte geradora de missões, porque é Ele quem vocaciona e é o Espírito Santo quem prepara e que envia e que dá convicção desses que enviados são ao campo missionário de que a presença de Deus nunca irá os abandonar. O Espírito Santo também é responsável pela estratégia missionária. Em um mundo que é multicultural, com tamanhas diferenças, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar e quando enviar e como enviar. Nós todos estamos aprendendo aqui, por exemplo, que Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. É muito curioso esse aspecto, porque como é que o Espírito Santo iria impedir alguém de pregar a palavra? Mas eles foram impedidos, porque havia um propósito maior, um propósito de Deus. E como aprendemos aqui, em um culto aqui com o pastor Diego, Deus não tem plano B.
Deus é certeiro, o plano de Deus é perfeito, a ação do Espírito Santo, o método é corretíssimo, é exato, é preciso. E foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Então, ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias, que igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta apenas o desejo de fazer missões. É preciso, acima de tudo, buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Quando o Espírito Santo dirige, quando o Espírito Santo direciona, quando o Espírito Santo envia, tudo dá certo. Almas se rendem a Cristo, o nome de Jesus é exaltado, a obra avança, a igreja se alegra, há essa confirmação e o reino de Deus continua em expansão. Esse é o propósito de Deus, a liberdade do Espírito Santo em atuar nas nossas vidas, a perseverança de cada um de nós. É assim que vamos continuar agradando e exaltando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos, com alegria finalizamos, portanto, o primeiro trimestre de 2024 e nele com uma consideração, na realidade, considerada pelo próprio pastor José Gonçalves. O encerramento desta lição e deste trimestre, consequentemente, mostra que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. Eu quero dar enfoque a isso e finalizar com esse discurso. Nós podemos estar habilitados em quaisquer outras ferramentas. Nós podemos ter nutrido informações das mais diversas áreas. Nós podemos estar habilitados nas mais diversas ciências e sabedorias humanas. Nós podemos estar versados no vernáculo da língua portuguesa e de qualquer outro idioma. Nós podemos ter os acessos aos originais bíblicos do hebraico e do grego do Novo Testamento. Nós podemos ter uma biblioteca com inúmeros títulos que nos dão um know-how para melhores exposições. Tudo isso seria muito bem-vindo para nós todos, mas isto tudo não seria o fator fulcral para nos habilitar para a obra de Cristo. O que de fato nos habilita para além de tudo isso é a ação do Espírito Santo. Que o Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E que nós, enquanto corpo de Cristo, possamos exercer o nosso papel aqui, ali ou acolá, com graça e com a ação e unção do Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor lhe abençoe e, querendo Deus, nos vemos no próximo trimestre.